te passo a palavra. Bom? Boa tarde a todos, obrigado pela presença em mais esse seminário. A gente tem hoje o prazer de receber a doutora Diane, que é egressa nossa aqui do programa, tanto do mestrado quanto do doutorado. Antes disso, ela tinha cursado graduação em Engenharia Agronômica pelo Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado da Santa Catarina. E ela fez também um MBA em Gestão de Projetos também pela Exalc. E durante o doutorado, ela teve a oportunidade de fazer intercâmbio na forma de um sanduíche na Universidade de Wisconsin. Hoje ela trabalha como pesquisadora associada na Corteva. Lá ela aplica sua experiência em melhoramento, atuando nos temas de melhoramento de milho, arroz, soja, trigo, feijão, banco de germoplasma e biotecnologia. Hoje ela vai falar para a gente sobre melhoramento genético e a importância do desenvolvimento populacional. Diane, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter disponibilizado o seu tempo para estar com a gente hoje aqui à tarde. É um prazer recebê-la. Fique à vontade, a palavra é sua, e depois a gente abre um espaço para discussão. Perfeito. Pessoal, uma boa tarde a todos. Primeiramente, queria dizer que é uma satisfação muito grande. Eu estava conversando com o professor Gabriel mais cedo, né? Tá de volta em casa mesmo, de uma forma virtual. Para mim também é uma dificuldade muito grande. Eu diria para vocês assim, que é o primeiro seminário que eu estou apresentando online e eu realmente gosto muito desse contato. Então, para mim estar falando aqui sem ver o rostinho de vocês, sem saber se vocês estão entendendo ou estão gostando ou não, é um desafio, mas a gente vai se adaptando, vai aprendendo juntos, então eu peço que vocês também tenham um pouco de paciência comigo, que é a primeira vez que eu faço assim, a gente participa hoje de muitas reuniões, nós mudamos tudo, né? Online, à distância. Eu acho que a pandemia, ela nos restringiu de algumas coisas, mas acabou nos dando mais acesso. E talvez se não fosse dessa forma eu não poderia estar aqui nesse momento, né? Mas é um desafio para mim também, então peço um pouco de paciência aí para vocês. Eu coloquei esse título, então, né, melhoramento genético e a importância do desenvolvimento populacional, ele é bastante amplo, mas aí eu vou dar a culpa disso para o Gustavo, tá? Porque o Gustavo já me pediu esse título lá no final do ano passado, e eu sempre fui do tipo que escreve a redação primeiro e depois dá o título. E aí eu falei, nossa, e agora? Você, bom, eu trabalho com desenvolvimento populacional, então possivelmente eu vou falar sobre isso, né? Aí eu coloquei um título bem amplo, mas depois eu vou explicar um pouco mais para vocês, direcionando assim de uma forma mais específica naquilo que eu venho trabalhando. E aí assim, pessoal, o professor Gabriel já me apresentou, né? Mas eu pensei assim em dividir aí a minha apresentação, primeiro falando um pouquinho sobre a formação da minha carreira, só um slide, né, para vocês só para contextualizar um pouco. E aí, em seguida, nós vamos falar um pouco sobre a Corteva, quem é a Corteva, né, em termos institucionais. E aí, em seguida, seguimos com pesquisa e desenvolvimento. Eu vou falar especificamente de milho. Hoje nós trabalhamos com milho e soja, mas a maior parte da minha energia aí, ela é gasta no desenvolvimento de linhagens de milho. E aí também, em função do nosso tempo aqui, eu precisei enxugar um pouco, para a gente não extrapolar o tempo. Sobre a formação da minha carreira, eu vou falar assim que essa linha ela é bastante comprometedora, porque ela revela muito a minha idade, mas também dizem que quando a gente conta uma piada tem que explicar o porquê dela, porque ela não foi engraçada. Mas tem uma aplicação que eu acho bem legal, compartilhar assim, um pouco com vocês, porque vocês estão na pós-graduação, estão aí terminando um mestrado, terminando um doutorado, e a gente vê como nós demoramos um tempo para formar uma carreira e isso nunca termina, né? É para o resto da vida. Eu comecei a estudar genética muito cedo, eu digo assim que foi quase um amor à primeira vista, então quando alguém pergunta se eu gosto de outra coisa, eu não sei responder, porque eu sempre, desde que eu fui antes da graduação, ainda estudei genética. Eu fiz colégio agrícola na Universidade Federal de Santa Catarina e ali eu comecei a trabalhar com melhoramento genético de gado de corte. Nós tínhamos uma linha de pesquisa nessa área e foi onde eu me apaixonei pela área, né? Aí eu fiz a graduação na UDESC, trabalhando com melhoramento clássico de feijão. E nessa época eu tive a oportunidade também de fazer um estágio na Codetec, que depois foi comprada pela Dow e acabou sendo incorporada aí pela Corteva.
e lá trabalhei com melhoramento de trigo e comecei a ter experiências com cultura de tecidos. Depois, em 2012, eu tive uma experiência na EPAG, trabalhando aí com melhoramento genético de arroz, ajudando ali na instalação dos programas, na seleção de plantas, né? E eu digo assim que essa foi uma experiência bastante importante para mim, porque aqui eu comecei a trabalhar um pouco com gestão de pessoas, que é uma das coisas que às vezes a gente sente um pouco de falta na pós-graduação. Por isso que eu falo assim para vocês, se tiverem oportunidade de fazer os estágios em docência, ter alunos de iniciação científica, isso acaba nos ajudando muito depois, né? E aí eu fui fazer o mestrado e o doutorado lá na Exalc, fiz em parceria com a IPAG, o professor Baldin, fui orientada pelo professor Baldin, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, mas ele cuida aí do banco de germoplasma de arroz da Exalc. E eu fico muito satisfeita assim em falar que hoje a IPAGRE tem nos blocos de cruzamento vários acessos que foram oriundos desse trabalho, né, com o professor Baldin, porque nós trabalhamos tolerância a frio, levamos todos esses acessos para testar em campo lá na IPAGRE de Santa Catarina. Vocês que são de Piracicaba sabem que não tem como se estudar tolerância a frio em arroz aí em Piracicaba, né? Mas lá em Santa Catarina existe um programa de melhoramento nessa área, não no sentido de cultivar arroz no inverno, mas quando a gente fala de 15 graus, já é baixo, é uma temperatura baixa para arroz. E nas regiões aí do Alto Vale do Itajaí, que é uma região muito produtora de arroz, isso ocorre normalmente à noite, até mesmo no verão. E aí nós desenvolvemos esse trabalho lá, hoje temos vários acessos nossos da Exalc, né, sendo utilizados nos programas de melhoramento lá. Eu fiz pós-graduação aí, MBA no PSEG, também tive a oportunidade de orientar alguns alunos. E também foi uma das coisas muito legais, assim, que trabalharam muito na minha formação. Por isso que eu coloco assim para vocês, se vocês tiverem oportunidade, orientem alunos. Depois que a gente vai para as empresas, a gente acaba gastando muita energia em gestão de pessoas. E muitas vezes nós saímos aí um pouco, eu não diria despreparados, mas é tudo muito novo, né? Hoje, eu coordeno um laboratório com mais de 50 pessoas. E eu saí do doutorado, vim parar no laboratório da Corteva e estava aquele monte de pessoas olhando para mim, falando o que eu faço agora, né? Então, isso foi uma das coisas que me ajudou bastante. Fica um desafio aí para vocês. E aí, terminei meu doutorado em 2019 e concorri a essa vaga aqui na Corteva. Hoje eu trabalho no desenvolvimento de linhagens tanto de milho quanto soja e eu gostaria de chamar a atenção para vocês que nenhuma dessas culturas aqui eu tinha trabalhado antes na vida. Com soja um pouco, com o professor Baldin, né, porque a gente procura sempre se inteirar muito dos projetos de todos os colegas e acabamos trabalhando muito em parceria. E se isso não for verdade, depois a Mayara e a Patrícia podem me desmentir, mas elas fazem quando não estiver mais aqui. Mas assim, eu aplico isso para que a gente esteja sempre disposto a novas oportunidades, né? Às vezes a gente passa a vida inteira se preparando para alguma coisa e acaba trabalhando em uma área totalmente diferente ou muito diferente, né? São poucos, eu diria assim, que são poucos alunos que conseguem passar o resto da vida trabalhando nas suas teses, né? Nos seus temas. E claro que a gente tem que ser muito bom naquela tese que a gente está escrevendo. Eu não tenho medo de afirmar assim que você tem que ser o melhor, porque se você souber só o que o seu orientador sabe ou que outras pessoas já sabem, aquilo não é uma tese. Então, nós temos que dominar realmente muito os assuntos da nossa tese, mas aproveite e converse com outros colegas, aproveite os momentos assim fora do período que você estiver no laboratório, que você estiver estudando em cima da sua tese, da sua dissertação, porque no final a chance de a gente precisar lembrar dos conhecimentos que um colega compartilhou conosco lá na hora do cafezinho ou lá no RU na hora do almoço é muito grande. Então, de uma forma bem geral, é isso, pessoal. Agora, pensando um pouquinho na Corteva, né? Quem nós somos? Quem é essa empresa nova? E a gente fala que nós somos uma empresa nova para um mundo novo. A Corteva ela é a combinação dessas duas palavras aqui, coração e natureza. E embora seja uma empresa nova, ela foi oficialmente, se tornou oficialmente Corteva
em maio de 2019. Eu sou uma das poucas funcionárias que sempre foi Corteva, a maioria dos meus colegas ou era Pioneer ou era Dow, né? Então, nós somos uma empresa nova, mas nós temos aí uma raiz histórica, né? Todo mundo conhece a DuPont, a Dow, a Pioneer. Foi a fusão, então, dessas três no sentido de otimizar realmente todas as áreas que as três tinham influência. Hoje nós estamos espalhados aí em mais de 130 países, né? Temos mais de 150 centros de pesquisa e desenvolvimento. E a sede da Corteva hoje fica nos Estados Unidos. Se a gente for pensar em termos de Brasil, das 26 unidades de Corteva que estão espalhadas pelo Brasil, 10 são centros de pesquisa e desenvolvimento. E a nossa fica aqui no Tocantins, né? A gente fala que fica em Palmas, mas na verdade ela fica em Porto Nacional. Geralmente as pessoas que não são daqui não conhecem. Eu, quando vim parar aqui, vim preparado para trabalhar em Palmas, depois descobri que trabalharia em Porto Nacional. Porto Nacional fica aí a cerca de 40 quilômetros da capital, que é Palmas, né? A maioria dos funcionários mora em Palmas, eu, por exemplo, moro em Palmas, e é um estado bastante novo, uma capital bastante nova, e isso nos dá, assim, vários privilégios, porque hoje nós temos muitas oportunidades de desenvolvimento aqui. A cidade ela é uma cidade que foi totalmente planejada, mas se vocês observarem, a população dela ainda é de pouco mais de 300 mil habitantes, ou seja, existe muito para crescer. E as empresas agrícolas têm se instalado aqui justamente porque é uma região estratégica, né? Quando a gente fala de Palmas, do Tocantins em geral, a gente não precisa se preocupar muito com safras. Aqui a gente tem cultivos o ano inteiro. E por isso mesmo que as empresas de melhoramento acabam se instalando aqui de uma forma bastante estratégica. Então, se alguém de vocês vier trabalhar aqui no futuro muito próximo, né, saibam que é um local assim que ainda tem muitas oportunidades de desenvolvimento. Geralmente é aquele estado que, quando a gente faz alguma compra pela internet, aparece a notificaçãozinha lá, frete grátis, exceto para o Tocantins, mas tudo bem, a gente chega lá. Pensando um pouquinho, então, nos valores da nossa companhia, né, a gente sempre gosta de falar um pouquinho sobre isso. O primeiro deles, melhorar vidas, destacar-se, construir juntos, e sempre quando eu estou conversando com o meu time, eu gosto de destacar esse valor aqui, né? Porque, principalmente no melhoramento genético, e eu acho que a gente percebe muito isso já na pós-graduação, que a gente não faz nada sozinhos, né? Todas as áreas são extremamente correlacionadas, então nós precisamos ter certeza disso. Ser curioso, eu acho que isso aqui é nato de qualquer pesquisador. Se nós não tivermos muita curiosidade, a gente não consegue fazer nada. Na verdade, a gente fica muito confortável com aquilo que a gente já sabe. Ser íntegro e, é claro, viver com segurança. É outra coisa que eu trago sempre para o meu time, porque não adianta nada nós entregarmos aí diversos híbridos ou diversas cultivares de soja e perdermos alguém ou machucarmos alguém, né? E pensando um pouco nos nossos desafios atuais, eu diria que esse aqui é o combo do melhoramento. A gente acaba aprendendo isso desde que a gente sai, desde que a gente entra na faculdade, né? A gente sabe que existem diversas dificuldades no campo. Hoje são dificuldades diferentes do que existiam antigamente. Eu não vou dizer que na época lá do meu pai, que precisava lavrar com boi e arado, era mais fácil. Hoje a gente já não pensa mais numa agricultura em larga escala sendo feita dessa forma, mas existem outras dificuldades, né? As dificuldades elas mudam. E aí, associado a isso, a gente considera sempre um crescimento populacional e, consequentemente, uma maior demanda por alimentos. E nós é que somos aí os responsáveis por garantir essa segurança alimentar, né? Eu falo nós, agrônomos, biólogos, qualquer um, digamos assim, que está realmente relacionado na cadeia produtiva de alimentos. E aí, além de tudo isso, ainda nós vivemos num mundo em constantes mudanças, inclusive mudanças climáticas. Então, isso aqui é o pacotinho que nós, agrônomos, biólogos, melhoristas, temos aí. Isso aqui eu não acho que seja ruim, muito pelo contrário, eu diria que esse pacote aqui é o que garante o nosso emprego realmente, né? Mas, com certeza, é um grande desafio. E aí, associado a isso ainda, gostaria de trazer essa imagem aqui para vocês. Ela foi, inclusive, peguei ela da USP, né?
ela nos traz aí uma projeção feita pelo USDA sobre a demanda de produção de alimentos para 2026, 2027. Ou seja, um futuro muito próximo, né? A gente fala que em 5 anos, se nós olharmos o aumento da demanda de alimentos em cada região, a gente vai ver que é bastante expressivo, mas especialmente quando nós falamos aqui para o Brasil. Imaginem que nós vamos ter que aumentar em 5 anos 41% a produção de alimentos. E aí também gosto de usar essa figura aqui com o meu time e falar, se vocês não souberem por que vocês acordaram hoje, acordem focados nisso, né? Pensem assim, que o nosso compromisso é trabalhar para suprir essa demanda aqui. Então, trago essa mensagem para vocês também. Se algum dia vocês não tiverem vontade de ir para o laboratório, lembrem-se que vocês também são responsáveis por suprir essa demanda. E aí, tendo feito, pessoal, essa primeira parte, né? Falando um pouquinho sobre formação de carreira, falando sobre a empresa em si, que é toda uma parte institucional que a gente sempre gosta de apresentar quando vai falar para universidades ou para outras instituições, eu gostaria de falar sobre o nosso trabalho mesmo. Esse aqui é o trabalho que o meu time faz, né? O nosso time faz. Nós trabalhamos aí basicamente na integração de traits, ou seja, integração de eventos, de características transgênicas, e a gente faz isso por meio de retrocruzamento, basicamente. Fazemos também seleção assistida por marcadores e, é claro, então, consequentemente, o desenvolvimento de linhagens, tanto de milho quanto de soja. Pessoal, talvez vocês já tenham visto muitas dessas fotos que eu vou apresentar aqui na internet, tá? Isso é por uma questão de sigilo da empresa, a gente sempre pede para que ninguém exponha fotos, então eu acabei pegando fotos públicas, tá? Então, se vocês olharem assim, nossa, mas eu já vi aquela foto na internet, realmente ela é uma foto da internet, não é uma foto nossa, tá bom? Pensando aqui, então, em pesquisa e desenvolvimento de milho. Pessoal, como eu falei para vocês, eu vou focar aqui no desenvolvimento de milho, justamente porque quando eu fui contratada para trabalhar com milho, depois acabei incorporando soja também, e principalmente por causa do nosso tempo aqui. Hoje eu coordeno um laboratório de cultura de tecidos, onde a gente trabalha tanto com milho quanto com soja, então eu digo que é uma pequena fatia, uma pequena parcela assim do todo que o nosso time faz e depois envia então essas linhagens para que os melhoristas sigam, né, no desenvolvimento, sigam aí nos testes de capacidade de combinação e ocorra então o lançamento dos híbridos de milho ou das cultivares de soja. Falando então sobre milho, né, tecnologia do campo aí até a mesa. Eu sempre gosto de falar em qualquer cultura um pouco do histórico, talvez isso seja extremamente redundante para alguns de vocês. Para quem nunca trabalhou com milho, talvez vai relembrar alguns conceitos que viu de forma rápida lá durante a graduação ou durante as aulas de melhoramento. Então, vocês me desculpem se eu estiver sendo muito redundante, tá? Com relação à origem, né? Nós sabemos que o milho ele é uma gramínea, hoje ele é o terceiro cereal mais cultivado no mundo, e essa cultura está espalhada aí por diversas regiões em altitudes que vão desde 0 até 3.000 metros de altura. Sabemos que ele não é nativo do Brasil, né? Sendo que o México e a Guatemala, ali na América Central, são considerados os centros de origem do milho que nós conhecemos hoje. E a espiga mais antiga ela foi encontrada aí por cerca de 7.000 a.C. E o seu ancestral, como a gente já sabe, é o teocito, que por meio de um processo de seleção artificial deu origem ao milho que nós conhecemos hoje, né? A gente sabe que o teocito ele ainda é encontrado nessa região aqui da América Central e isso acaba sendo muitas vezes um problema para os agricultores, porque vocês imaginem uma espécie que ela é compatível com o cruzamento, com o milho domesticado, ocorrendo como uma planta daninha ali, né? E se a gente pensa então em domesticação, aqui eu vejo uma aplicação do melhoramento clássico de uma forma muito direta, né? E foi dessa forma que a agricultura acabou se formando. Nossa tendência é sempre selecionar aquilo que mais nos agrada, aquilo que nós queremos, né? Então, a partir do teocito, o homem ele foi selecionando algumas variações genéticas naturais que gradativamente deram aí origem ao milho que nós conhecemos hoje, né? Inicialmente, os grãos eram expostos fora da casca, formando um sabugo, uma estrutura assim muito parecida com aquela que nós conhecemos hoje.
e com o tempo foram sendo colhidas aí plantas mais vigorosas, produtivas e de maior qualidade. Pensando então na genética clássica no desenvolvimento do milho. A partir do século XX, nós sabemos que vários programas de melhoramento genético utilizando bases científicas foram iniciados. E nós podemos dizer que o desenvolvimento de linhas puras ou linhagens, né, foi o propulsor para isso. Aí esse conhecimento ele permitiu que os programas de melhoramento conseguissem introduzir novas características do milho, como, por exemplo, resistência a pragas, doenças, maior proteção dos grãos por meio de melhor empalhamento, maior resposta às práticas de manejo, melhor qualidade nutricional, melhor tombamento, quebramento aí das plantas. E esse conjunto de melhorias que teve participação de diversos pesquisadores brasileiros fez com que o milho que nós conhecemos hoje pudesse ser cultivado em diversos locais, climas, solos e também finalidades de uso. Quando a gente fala em milho híbrido aí, né, em 1909 o botânico e geneticista George Schuh, ele criou o primeiro sistema para produção de sementes híbridas de milho, né? E aí ele mostrou que ao autofecundar uma planta eram produzidos descendentes menos vigorosos. E repetindo esse processo por 6 a 8 gerações seguidas, os descendentes fixavam características agronômicas importantes. E aí, por meio da seleção, esses descendentes se tornavam semelhantes e passavam a ser chamados daquilo que hoje a gente conhece como uma linha pura ou uma linhagem. E aí, Schuh ainda notou que cruzando duas linhas puras diferentes, eram produzidas sementes com alto vigor, que é o que hoje a gente chama de vigor híbrido, né, ou heterose, que foi o que acabou dando origem ao milho híbrido. Eu gosto muito de pensar nessa frase aqui, que o aproveitamento da heterose e a superioridade da geração F1 em relação aos seus pais foi uma das maiores conquistas da ciência. E hoje a gente sabe que o milho foi o pioneiro no uso dessa tecnologia, dessa inovação, né? Pensando aí em milho híbrido, hoje a gente sabe que mais de 80% das sementes disponíveis do mercado, elas são oriundas de milho híbrido. A gente não consegue mais pensar em uma produção de milho em larga escala sem considerar os híbridos. E sabemos que na obtenção desses híbridos existem 3 etapas distintas. E aí eu diria que são elas. Primeiro, a obtenção das linhagens endogâmicas, aqui ficou até um pouco redundante, né? Mas a obtenção das linhagens, então. Em seguida, o teste de capacidade de combinação, ou seja, nós precisamos identificar quais são as melhores combinações, não adianta nós termos linhagens se ao cruzar elas nós não temos um bom híbrido. E, em seguida, a produção e comercialização dessas cultivares híbridas. E aí destaco para essa primeira etapa aqui, digamos aí que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, né? Porque eu trabalho exatamente nessa parte, nessa etapa aqui do processo. Nós sabemos que dentre todas essas etapas citadas, a obtenção de linhagens é a mais demorada e normalmente é aquela que tem mais custo, né? Isso porque se a gente for pensar assim que para atingir a homozigose são necessárias aí de 6 a 8 gerações de endogamia. E aí, em função dessa demora e do custo para a obtenção das linhagens, os melhoristas a longo tempo eles têm procurado alternativas que agilizem e barateiem esse processo. E uma delas é o emprego da tecnologia de duplaploides, isso é, a geração de plantas a partir de células haploides e posterior duplicação. Isso aqui não é um trabalho novo, né? Um trabalho pioneiro foi publicado por Chase aí em 1952, mas na época ele não teve muito deslanche, digamos assim. Hoje, ainda temos no Brasil, especialmente poucas instituições públicas que estudam isso. Eu sei que a Exalc tem um trabalho bem legal nesse sentido. Me lembro que a Evelyn fez a tese dela aí junto com o professor Roberto nesse sentido, né? Mas isso ainda está muito na mão das instituições privadas e a gente não tem pretensão, digamos assim, de publicar isso. Então, fica um desafio para vocês. Se vocês tiverem interesse em estudar mais nessa área, ainda existe muita carência de informação. E eu diria assim que é um caminho sem volta, porque as empresas privadas estão utilizando essa tecnologia, principalmente porque a gente fala na redução disso aqui, ó, dessas gerações de endogamia. E aí, pessoal, para a gente pensar um pouco na tecnologia de duplaploides, nós hoje na Corteva utilizamos essa estratégia, tá? Eu trabalho bastante com isso.
Então, asseguro para vocês que isso é bastante utilizado, mas, mais uma vez, para não expor muito os nossos conhecimentos, eu utilizei muitas informações disponíveis aí na literatura. Inclusive, esse esquema aqui, ele é de um artigo que tem coautoria da Evelyn também, eu acho que muitos de vocês já devem ter lido, foi publicado aí por Pierre em 2011. E aí, só para a gente voltar aqui em alguns conceitos básicos para falar em duplo haploide, mais uma vez, vocês já estão, digamos assim, carecas de saber disso aqui, mas é só para a gente estar revendo alguns conceitos, tá? O ciclo da planta de milho, ele é conhecido como haplodiplobionte, ou seja, ocorre a alternância aí entre gerações de esporófitos e gametófitos. E aí, dessas fases aí, a fase esporofítica é aquela mais duradoura. E ela se inicia basicamente com a fusão dos gametas feminino e masculino. Nós sabemos, então, que antes da fertilização aí ocorre a antese, quando os grãos de pólen são liberados pelo tendão, recaem ali sobre os estiletes receptivos de outras plantas. E aí sabemos que o estilete é aquele filamento de conexão entre o estigma e o ovário. E após o contato dos grãos de pólen com os pelos, eles germinam, emitindo tubo polímero, até atingir o saco embrionário. Nesse instante ocorre o que a gente chama de dupla fertilização, ou seja, um dos núcleos reprodutivos ele se funde com a osfera, gerando o zigoto, que vai formar o embrião, e o outro com os núcleos polares, formando uma célula triploide que vai dar origem aí ao endosperma da semente. Só que aí quando isso aqui é o esquema normal, a vida normal da planta de milho, né? Quando a gente fala em produção de sementes haploides, existem mecanismos alternativos a esse processo, né? Eles são capazes de gerar esporófitos com um número reduzido de cromossomos, ou seja, um número gamético, um número N, né? Esse processo ele pode ser natural ou induzido, e os esporófitos haploides produzidos por esse mecanismo podem passar por um processo de duplicação cromossômica, gerando aí linhagens duploploides totalmente homozigotas. A gente chama então isso de partenogênese espontânea, né? A partenogênese espontânea nada mais é que o desenvolvimento de uma célula ovo não fertilizada em um esporófito haploide. A ocorrência de haploides ela já foi vista naturalmente em milho, só que a frequência disso ela é extremamente baixa, ou seja, é 1 para 1000. Isso aqui é totalmente insignificante, né? Ou seja, insuficiente para utilizar em programas de melhoramento. E aí, pensando que depois disso, nós ainda temos que ter uma duplicação cromossômica, porque só ter uma planta haploide para nós não é importante. É importante que esse material genético aí seja duplicado. Isso também ocorre espontaneamente na natureza, mas em apenas 10% de plantas haploides. Então, o Chase aqui, continuando seus estudos, naquela época já ele injetou soluções de colchicina ali no nó escutelar da planta, mas a eficiência desse trabalho foi baixa. Então, quando a gente fala em duploploides, o que nós temos que fazer? Pensar em formas de indução de haploidia e depois em formas de duplicação desse material genético. E aí, existem diversas formas de se fazer isso. Uma delas é em vivo, né? Essa tem sido preferida aí em relação a outros métodos e ela se baseia na utilização de linhagens indutoras. Inicialmente, 2 linhagens indutoras de haploidia se destacaram. A primeira, ela foi desenvolvida a partir dessa cultivar aqui, estoque 6, e ela tem uma taxa de 3,2% de indução de haploides. E outra linhagem é o Wisconsin 23 ou W23, que tem uma taxa relativamente menor do que isso, aí de 1 a 3%. E várias iniciativas foram realizadas no intuito, então, de aumentar a frequência de indução desses haploides nessas linhagens aqui. Então, a partir dessas 2 linhagens foram geradas várias outras, e hoje nós temos aí vários indutores de haploidia disponíveis. Tudo bem, aí nós trabalhamos na indução, como que a gente faz para identificar essas plantas, né? Existem diversas formas. Uma delas é por meio daquilo que a gente chama de marcadores morfológicos. Aí vocês vão se lembrar aqui da presença de lígula em plantas normais de milho. Quando a gente está falando em haploides, elas não têm, tá? E o outro método, então, além desse método in vitro, é o método in vitro.
que existem basicamente 3. A cultura de anteras, a cultura de ovários e a eliminação de cromossomos pela técnica bulbozoom. A cultura de anteras, ela é de todos esses procedimentos aquele que mais tem sido empregado na cultura do milho, tá? Só que ela tem responsabilidade bastante genótipo dependente, então nem sempre dá certo, digamos assim. Eu trabalhei um pouco com cultura de anteras em arroz. Em arroz tem sido bastante utilizado, então um dos problemas que nós tínhamos é que às vezes a gente tentava cultivar o grão de pólen, e ao invés de cultivar o grão de pólen, nós cultivávamos uma parte do tecido da antera, que é diploide, e aí não é interessante para nós, né? Confesso para vocês que a cultura de ovários eu nunca trabalhei, não sei uma cultura que trabalho. Mas essa eliminação de cromossomos aqui pela técnica bulbozoom, ela é bastante utilizada em trigo. E aí, isso consiste basicamente em fazer uma hibridação interespecífica. Por exemplo, para o trigo, a gente utiliza como doador de pólen no milho, faz aí uma hibridação interespecífica, dá o start, então, do desenvolvimento de embrião, só que logo nas primeiras divisões celulares, os cromossomos do milho, eles são eliminados, ficando apenas a cópia de cromossomo ali do trigo, né? Então, esse embrião, ele é haploide, nós fazemos o resgate desse embrião, cultivamos em meio de cultura, forma uma planta haploide, então a gente trabalha na duplicação disso por meio de soluções de colchicina. Pensamos aqui no trabalho da indução, então agora vamos pensar em duplicação. A duplicação espontânea, como falei para vocês no começo, ela também ocorre, só que de uma forma inconsistente e insuficiente, né? Então, é comum a gente trabalhar em protocolos de indução, de duplicação, envolvendo principalmente agentes antimitóticos. E diversos agentes têm sido utilizados. Por exemplo, a colchicina, que é o mais utilizado, inclusive para o milho, né? E alguns herbicidas, como orizalina, trifluralina. Todos esses compostos aqui, eles inibem basicamente a formação das fibras do fuso. E aí isso resulta na não segregação das cromátides irmãs e, consequentemente, a duplicação cromossômica. Isso pode ser feito tanto in vitro, com agentes antimitóticos sendo adicionados em meio de cultura, ou então in vivo, aplicando diretamente às plantas por imersão. Quando a gente fala em vantagens de DH, a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando. Mais uma vez eu digo que eu estou vendendo meu peixe, porque eu trabalho com isso, né? Mas principalmente a gente fala assim que nós vamos reduzir o tempo, porque imagine que nós não precisamos mais nos preocupar com 8 gerações e autofecundação. Então eu diria para vocês que isso aqui é um caminho sem volta, né? As empresas, elas estão optando por utilizar duplo haploide. Então, se você tiver interesse em estudar isso, por favor, nos ajude, temos muito que aprender aí. E associado a isso, poderíamos colocar várias vantagens. Eu coloquei aqui, por exemplo, nós vamos obter linhagens com todos os locos em homozigose. Isso aqui é praticamente atingido quando a gente fala em sucessivas gerações de autofecundação. Porém, a frequência de heterozigotos ela ainda acontece aí. Imagine em 8 gerações, nós temos 1 para 256 locos em heterozigote. Essa proporção, claro que ela é pequena, mas quando a gente vai considerar aí o milho com mais de 30 mil genes, se torna bastante significante. Aí uma outra vantagem é que, por exemplo, quando a gente fala em sucessivas autofecundações, pode ocorrer aí a recombinação entre genes ligados, caso que já não é mais um problema para nós quando nós falamos em duplo haploides. Em seguida, falamos aqui, com duplo haploides nós temos a possibilidade de obter milhares de linhagens de cada população. Isso aqui eu diria que no momento ainda é uma vantagem potencial, tá? Porque primeiro, a nossa percentagem de indução de haploides ainda é baixa e a percentagem de duplicação também. Então, pessoal, precisamos focar nessa partezinha aqui do processo, tá? E aí, consequentemente, nós teremos melhor qualidade dos experimentos para avaliação de híbridos, porque poderemos ter aí diversos materiais para avaliar. Falamos um pouquinho sobre o melhoramento clássico, pensando agora um pouco em biotecnologia, no desenvolvimento das cultivares ou dos híbridos, né? Após a descoberta aí que da estrutura do DNA como molécula básica da vida e a revelação de que esse código genético é universal, os pesquisadores começaram a trabalhar muito
a partir da década de 70, com a possibilidade de adicionar características específicas de uma espécie para outra. E assim, uma planta pode ter qualidade nutritiva melhorada, adquirir características de resistência a uma praga, tolerância a herbicidas, resistência a estresses abióticos, enfim, várias outras. Então, quando a gente fala em transgênico no Brasil hoje, é mais uma coisa que eu digo que é um caminho sem volta, a gente já não pensa mais em agricultura em larga escala, sem falar em transgênicos, né? Mas aqui só citando para vocês quais que são os nossos principais eventos atualmente, né? Ou seja, pensando em transgênicos no presente. Primeiro, a gente destaca aí controle de insetos e tolerância a herbicidas. A maior parte dos nossos transgênicos hoje, em plantas, são a associação dessas duas características. Sabemos que a maioria deles é proveniente de Bacillus thuringiensis, que é um micro-organismo que se desenvolve no solo em diversas regiões do Brasil. Quando a gente fala em tolerância a herbicidas, nós estamos falando principalmente em tolerância àqueles à base de glifosato, glufosinato de amônio e no grupo aí das imidazolinonas. E sabemos que em vários países já estão sendo cultivados híbridos com genes combinados, né? E quando a gente pensa em futuro, num futuro muito próximo, eu diria assim, talvez já esteja até acontecendo, né, pessoal? Falamos em aumentar a estabilidade e produtividade, falamos em maior qualidade nutritiva de grãos, em genes que melhoram a composição das proteínas. Sabemos que hoje o milho ainda é muito usado para ração, né? Então isso viria como uma ferramenta muito importante. E isolamento de genes também que visam melhor conversão de amido de milho em álcool. Falando assim um pouco sobre transgenia e biossegurança, né? Só para, talvez isso aqui também vocês conheçam, mas só para a gente ter uma ideia de quais são os eventos transgênicos que temos no Brasil hoje. Esse gráfico aqui ele é da CTN-Bio, peguei desse ano, tá? Os principais que nós temos hoje estão em plantas. Então, vocês vejam aqui que a maior fatia aqui da pizza, com 60%, é das plantas. Depois vem vacinas e micro-organismos também com uma contribuição bastante importante. E pensando nessa fatia aqui de plantas, que é onde nós estamos atuando, né? Como é que está a distribuição das características que já foram aprovadas, que a gente já tem no Brasil hoje? Percebam que aqui em verde claro, que 21% são plantas tolerantes a herbicida. Aqui em azul escuro, 10% resistentes a insetos. E em amarelo é a combinação desses dois, tolerantes a herbicidas e resistentes a insetos. Então vejam que isso aqui ainda é hoje a maior parte, a maior fatia da pizza. Se a gente for pensar em benefícios para transgênicos, mais uma vez falo para vocês assim que eu não consigo mais ver uma agricultura sem transgênicos, né? Então é um caminho, aquele caminho sem volta. E nós poderíamos também listar diversos benefícios. Eu sei que ainda existe uma discussão bastante polêmica, uma discussão que ela tem sido um pouco mais pautada em pesquisa hoje em dia. Eu acho que era muito mais crítico há poucos anos, né? Mas a gente sabe que isso tem sido uma grande vantagem, né? Quando a gente fala em os principais benefícios de lavouras tolerantes a herbicida e resistentes a insetos, podemos citar facilidade no controle de plantas daninhas e redução na população de insetos, consequentemente menor produção de microtoxinas. Falamos que as nossas lavouras ficam mais eficientes, nós temos menor dano, né, e maior qualidade nas nossas safras. Isso permitiu também para nós o plantio direto. Fiquem pasmos, mas aqui no Tocantins muitas lavouras, muitas fazendas ainda não fazem plantio direto. Aqui nós temos muito problema com queimada ainda. Então, isso é um negócio bastante sério. Fiquei quase escandalizada no primeiro ano que eu cheguei aqui, agora estou quase acostumando com a ideia. E, é claro, a redução, né, na exposição aos inseticidas. E pensando em biossegurança, a gente pensa aí na lei que assegura, que garante a análise e a disponibilização desses produtos. E aí eu digo, pessoal, que existe também uma polêmica muito grande se o comitê responsável por biossegurança no Brasil, se essa lei realmente ela é eficaz no controle, mas existe assim bastante critério quando nós estamos trabalhando com determinados eventos que ainda são regulados ou não são autorizados para cultivo no Brasil. Nós temos muita burocracia envolvida, né? Pensando aí em precaução, em proteção da vida e principalmente desenvolvimento de conhecimento científico.
pensando nas principais tecnologias presentes no mercado hoje em dia. Aqui nessa tabela eu apresento para vocês a tecnologia, a empresa obtentora e os principais controles que isso nos oferece. Tá? Tecnologias hoje nós temos basicamente Viptera, Hildegard, Herculex, destaque especial aqui porque ela é nossa, né? Roundup e Liberty Link. Aqui nós temos as empresas e vemos que o principal controle está relacionado aí a lagartas, brocas, glifosato e glifosinato de amônio. Destaco aqui os nossos híbridos Leptra, que eles têm a combinação dessas 4 tecnologias, então oferece aí uma precisão, uma segurança bastante forte para as lavouras. E a nossa mais recente tecnologia aí, que está disponível já no mercado, é a Power Ultra. Ela combina 4 proteínas inseticidas e ela acaba conferindo, claro, um excelente controle nas populações suscetíveis aí dos principais lepidópteros, né, da parte aérea, citando aí lagarta do cartucho, broca do como, lagarta da espiga, e ela tem também um controle bem superior para lagartas de solo, como lagarta elasmo e lagarta rosca, que a gente sabe que ainda são bastante críticos no Brasil. Essa primeira parte das nossas atividades, realmente eu gostaria de encerrar por aqui, mas antes eu só queria fazer umas considerações finais, e se vocês acharem que isso é útil, vocês apliquem, se não podem esquecer, né? Eu tenho ouvido nos últimos dias esse podcast aqui, feito pelo Google Store, e fica umas dicas, isso aqui a gente fala assim, que se o conselho fosse bom a gente não dava, né? Mas como eu tenho vários colegas e amigos que ainda estão aqui na Exalc, eu tenho tirado algumas aplicações que ele traz para nós. E uma delas seria essa aqui, ó, aprende constantemente. Eu gosto de destacar assim para nós que um doutorado ele não nos leva ao sucesso, né? Às vezes a gente entra numa pós-graduação e fala, depois que eu saí, eu tô feito. A gente não pode se contentar simplesmente com isso. A gente não pode simplesmente achar que depois que saiu do doutorado está tudo resolvido e acabou. Na verdade, nosso mundo está mudando constantemente, nós temos que sempre aprender. Outra coisa seja multidisciplinar, ou seja, não foque só naquilo que você gosta. Talvez você seja o cara da estatística, talvez você seja o cara que gosta de estar lá no campo, talvez você seja o cara da bancada do laboratório. Mas tente aprender tudo o que estiver circulando você. Porque talvez algumas profissões que nós conhecemos hoje, daqui a 5 ou 10 anos, elas nem existam mais, né? Outra coisa é assumir riscos, não fique simplesmente satisfeito com o que você tem, vá além, né? E a outra que eu acho que eu nem precisaria falar para vocês é entenda e fale inglês. Eu diria que isso aqui já não é mais um diferencial, isso aqui é uma necessidade extremamente urgente. E aí, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Eu acho que nós temos aí um minutinho para discussão ainda, mas eu agradeço pelo tempo de vocês e espero poder contribuir um pouquinho aí com a formação de vocês. E mais uma vez foi uma satisfação muito grande estar de volta em casa. Obrigada, pessoal. Obrigado, Diane, pela palestra. Muito interessante ouvir um pouquinho da sua experiência. Acho que isso serve como uma importante motivação para os alunos. E também ouvir a sua opinião sobre o que eles podem encontrar depois que terminarem os cursos. Pessoal, a gente abre agora o espaço para perguntas. A gente tem um bom tempo para discussão. Fiquem à vontade para fazer a pergunta com áudio ou pelo chat também. Oi, Diane. Eu tinha 3 perguntas para você a respeito da sua apresentação. Parabéns. Principalmente gostei muito desse final aí que você colocou, da questão da multidisciplinaridade, de horizontes, né, que é fundamental. Poucas pessoas têm essa percepção de quanto isso é importante, né? Bom, eu queria começar perguntando, achei muito bacana, né, a forma como vocês trabalham com as biotecnologias dentro da empresa, né? E para mim ficou claro que vocês tanto trabalham com as culturas de tecidos, provavelmente vocês devem ter indutores de haploides também, usam isso em algum grau,
Mas além dessas técnicas de indução de duplo haploides, tem alguma outra técnica que vocês têm utilizado, além dessas? Professor, isso acaba assim, entrando um pouco em questões sigilosas da empresa, né? Então, tudo que eu trouxe assim para vocês é o que nós temos hoje disponível na literatura. Então, assim, eu diria que Não tem... Não, eu diria assim que indutor de haploides, hoje nós temos diversas linhagens que surgiram a partir daquelas outras duas, né? Da Stock 6 e da W23. E de outras tecnologias, sim ou não? Só sim ou não? Não. Além da cultura de tecido, Não. e... Não, nenhuma outra. Não. É que a gente Não. tem visto muita coisa sair na literatura de novas metodologias, né? Sim, e a ideia era só assim, entender se vocês estão absorvendo ou não, não precisa nem dizer o nome da técnica. Ou se... Não, nós somos mais conservadores, né? Eu diria assim que o duplo haploide, ele é sim, como eu falo assim, quando a gente está tentando vender o peixe, a gente fala que é tudo ótimo. O duplo haploide, ele é uma estratégia ótima, mas ele tem as suas implicações e a principal delas é a dificuldade em nós obtermos uma indução de haploidia que, digamos assim, responda aquilo que a gente está esperando. Então, eu não diria que não tem nenhuma, eu acho que não tem nenhuma empresa hoje que fala assim, não vamos mais fazer sucessivas gerações de autofecundação para desenvolver linhagem, vamos largar muito isso aqui e vamos para os duplo haploides. Não. É mais uma estratégia, ela é nova, mas ela tem muita pesquisa. Então, eu jogo essa bola assim para vocês, sabe? Nós precisamos que vocês desenvolvam isso para nós, porque a gente ainda é muito carente nisso. E nós não temos toda a bagagem que a universidade tem, né? Então, sim, existem novas, hoje nós não utilizamos, mas justamente porque ainda não temos alguma coisa que dê para substituir, tipo assim, isso aqui vale a pena, né? Não, é mais para entender mesmo como vocês estão trabalhando, né? Eu conheço um pouco do programa porque na época que ainda era a Pioneer entrou em contato comigo para a gente trabalhar um pouco na questão dos duplo haploides, né? Então eu tenho um pouco de ideia do que é que o pessoal estava fazendo, né, naquela época, em termos de cultura de tecido, de indutores, né? Mas é sempre curioso entender como novas tecnologias, se elas já estão sendo absorvidas ou não, né? Um outro questionamento diz respeito à resistência a insetos, né? Que vocês têm esse piramidamento das proteínas. Eu até fiz um questionamento essa semana para um professor de entomologia que trabalha com esse assunto, que é a respeito do futuro, né? A gente sabe que os insetos, eles também adquirem resistência, né? Essa é uma das razões de fazer o piramidamento, da gente aumentar a eficiência desses materiais. Mas, assim, como que vocês estão vislumbrando o futuro em termos de controle de insetos por transgenia? Porque a qualquer momento pode ser que mesmo esses piramidamentos sendo muito bons, a gente sabe que eles vão ter um prazo de vida. Uma hora isso não vai continuar. Vocês têm alguma coisa em termos de futuro com relação a esse assunto? Professor, eu gostei muito da sua pergunta e mais uma vez eu acho que entra assim para nós isso também, mais uma coisa que eu acho que não é novidade, eu acho que uma das coisas que a gente aprende lá nos primeiros anos de agronomia, né? Qualquer técnica por ela não dá certo, né? Se eu imaginar aí, isso é redundante, a gente passa a faculdade inteira, o mestrado e o doutorado discutindo isso e quando vai fazer na prática, às vezes não faz. Se nós pensarmos em uma tecnologia para controle a insetos, com certeza surgirá aí ou a resistência ou a tolerância, eles vão dar um jeito, porque aquilo é uma praga, né? O nome já fala. Então, a gente utiliza primeiro, né? Combinação de diversas tecnologias, piramidação de genes. Hoje a gente está falando aí pelo menos em 4, tá? Em 4 proteínas, não se fala em menos do que isso. Só que aquela velha e sempre lembrada técnica do refúgio. Façam áreas de refúgio. E aí eu gostaria de fazer quase um apelo aqui para os meus colegas agrônomos. Por favor, não utilizem apenas híbridos transgênicos. Lembre que isso não adianta, é o beabá. Nós temos uma discussão séria com os agricultores, os representantes comerciais, justamente nisso. Porque a gente não consegue fazer milagre.
né? Inseticidas ainda são utilizados, a gente trabalha com piramidização de genes e precisamos das áreas de refúgio. Então, em resumo, é isso. Então, Diane, pode ficar tranquila que pelo menos para os alunos que ingressam na agronomia, desde o início, a gente bate muito forte com essa questão dos refúgios, inclusive a gente aproveita essa abordagem para mostrar para eles o porquê que é importante e por que que eles estudam, por exemplo, genética de populações ao longo do curso, né? Que esse é um exemplo claro. E por último, eu queria saber assim, como que a Corteva ela se relaciona com a universidade? Vocês têm interesse em projetos em parceria? Vocês são mais fechados? Como você tem sentido assim o espaço de interação entre universidade e empresa? E especificamente da Corteva, claro. Professor, muito obrigada por essa questão. Essa é mais uma que defende, digamos assim, meu ponto de vista e que eu já consigo levar também para a minha liderança como demanda. Porque hoje eu entendo assim, ó, que nós ainda somos carentes, né? Como eu falei, assim, para nós é muito mais fácil pegar a tecnologia pronta e para isso nós precisamos de alunos excelentes estudando e desenvolvendo elas para nós. Hoje existe um certo incentivo da parte da Corteva, até o Tabaré, ele é bastante acessível, eu acho que tem muito contato com vocês ainda nesse sentido, só que eu vejo assim que é um mundo novo, né? A Pioneer, ou a Pioneer, aqui o pessoal fala Pioneer, porque era a antiga Pioneer, né? Era mais conservadora, então existia uma dificuldade um pouco maior, mas eu percebo que a Corteva ela já entrou mais com essa visão de que nós fazemos pesquisa sim, mas nós podemos ter parceiros dentro das universidades. E eu acho que por eu ainda estar meio fresca, digamos assim, sair da academia faz pouquíssimo tempo, eu ainda tenho essa vontade e fico colocando, não, nós precisamos fazer mais, a gente precisa de ajuda. Tem um monte de gente aí, por exemplo, precisando de uma bolsa de doutorado e eles poderiam estar fazendo isso para nós. Então, nós temos trabalhado nesse sentido. Eu acho que a tendência é que se torne cada vez mais aberto. Nós estamos nesse processo realmente de alteração, mas sim, a Corteva tem sido bastante aberta no sentido de expandir para as universidades e ter universidades como parceiras. Legal, parabéns, viu, Diane? Obrigado, Matheus. Diane, nós temos uma pergunta aqui pelo chat. É da Ana Letícia. Ela primeiro te parabeniza pela palestra e pergunta como tem sido o desenvolvimento de cultivares para tolerância a estresses abióticos, como seca e calor, por exemplo. Legal, Ana Letícia. Legal a sua pergunta, tá? Como eu falei para vocês, hoje as nossas principais tecnologias, e quando a gente fala em transgênicos, ainda a grande dominante no mercado é a questão do controle de insetos e herbicidas. Mas lembra daquela tabelinha ali que eu mostrei num futuro muito próximo, que é um futuro que já está acontecendo, né? A gente sabe que, associado aí às diversas coisas que estão acontecendo no mundo e que sempre aconteceram, a gente sempre tem novas demandas. E eu gosto muito de trabalhar com estresse abiótico. Eu, particularmente, não estou atuando nisso agora, mas o meu mestrado e o meu doutorado foram em função disso, trabalhando com tolerância a frio em arroz. E nós temos um trabalho principalmente com relação à tolerância seca. Hoje não temos, assim, uma projeção ainda de quando que esses híbridos serão lançados, mas a tendência é que realmente a gente utilize transgênicos para isso, né? E temos, sim, vários híbridos aí em fase de teste para isso. Eu diria assim que é uma das grandes tendências, porque a verdade é que a agricultura ela está se expandindo cada vez mais para o cerrado, né? E hoje no Tocantins, por exemplo, a maior parte das nossas áreas ainda não é irrigada e nós temos 6 meses de seca aqui. Então a gente acaba perdendo muito a nossa janela, por mais que aqui o clima nos permita cultivar o ano inteiro, a nossa janela de época das chuvas, digamos assim, ela é muito curta. Então, por questão de não existir uma infraestrutura ainda e ser muito caro utilizar irrigar todas as áreas, os programas de melhoramento têm realmente se atentado a essa área, a Corteva tem se atentado a essa área em trabalhar realmente estresses abióticos, especialmente tolerância a seca. Obrigado pela resposta. Temos mais uma pergunta aqui agora do Gustavo.
te parabeniza também pela apresentação e pergunta sobre o seu processo de ingresso na Corteva. Se existe demanda para perfis mais voltados à biologia molecular, além dos melhoristas. Fala um pouquinho da sua experiência pessoal e também das novas exigências para os futuros candidatos. Não, perfeito. Gustavo, assim, eu acho bem legal falar sobre isso também. Eu terminei o doutorado em fevereiro de 2019 e já desde novembro eu acho que eu estava me candidatando para todas as vagas possíveis. E se cabe mais um conselho aí, façam isso. Quem está em termos de terminar e tem interesse realmente em trabalhar em empresa, se candidate. E aí vou falar para vocês mais uma coisa que eu falo sempre do meu time, porque às vezes as pessoas ficam assim, essas vagas já tem dono, essas vagas é por indicação. Eu vim para cá sem conhecer ninguém. Eu me candidatei numa vaga que abriu no LinkedIn e não conhecia ninguém. Aí a gente a Corteva tem diversos processos seletivos. Primeiro, é meio padrão, acho, para todas as empresas, né? Faz entrevista com o RH e você vai passando de etapa, depois você faz com o seu gestor. Aí na época estava permitindo viagens, eu vim para cá, fiz uma entrevista presencial com vários pesquisadores, com o time de segurança, enfim, então uma sequência de processos em que a gente participa aí enfim, dá um problema, você resolve, todo aquele processo de mais relacionado a entrevistas mesmo, e deu certo, estou aqui. O meu processo ele foi muito rápido, levou cerca de 20 dias. Eu lembro que foi assim, fui chamada na véspera do meu casamento, eu casei no sábado e na segunda estava em Palmas fazendo a última entrevista e em 2 semanas nós já estávamos morando aqui. Então foi muito rápido. E aqui tem aberto muitas vagas, principalmente aqui no site de Palmas, nós tivemos uma explosão de crescimento de projetos no último ano, desde 2019, desde que eu entrei. Para vocês terem uma ideia, esse ano, falando só com o meu grupo de pesquisa, abriram 4 vagas no meu nível e mais 2 vagas superiores ao meu nível, né? Hoje eu sou pesquisadora associada, então teria o pesquisador associado sênior. Você perguntou se tem mais voltados para essa área molecular, tem sim. Tem um laboratório que é responsável por toda a parte de genotipagem aqui de Palmas e alguns outros locais do Brasil vêm para cá também. Eles, inclusive, estavam com uma vaga aberta na última semana, eu acredito que o processo seletivo já tenha fechado. Mas aqui a gente está sempre expandindo, na verdade, sempre estamos absorvendo novos projetos, estamos construindo novas casas de vegetação, então fiquem bastante de olho nas vagas que abrem. Eu até não tenho aqui agora, mas eu posso disponibilizar para vocês o link das vagas suscetíveis à Corteva. Acho que como foi o Gustavo, não sei se foi esse Gustavo, acho que foi o Gustavo Crestana que entrou em contato comigo, eu posso mandar o link das vagas que a gente tem disponíveis e aí vocês conseguem consultar isso rapidamente, assim. Mas, pessoal, talvez a gente fique um pouco inseguro, né? Vocês estão terminando aí o doutorado e, o que eu vou fazer nessa pandemia? O negócio tá ruim, o cenário tá ruim. Eu digo para vocês que na agricultura não tá, sabe? Nós tivemos recorde de vendas esse ano e não falando só de Corteva, nós estamos falando em agricultura em geral. Então, a gente ainda faz parte de uma área muito privilegiada. Então, as vagas, elas não estão fechando, muito pelo contrário, está abrindo cada vez mais. Então, fiquem de olho, né? Porque nós temos sim muita oportunidade. Ô Diane, obrigado pela resposta, foi muito esclarecedor. Perfeito. Pessoal, tempo para mais uma última pergunta rápida, talvez? Mais alguém? Bom, se não temos mais perguntas, agradeço de novo a presença da Diane. Muito obrigado pela sua história, pelo seu relato, pela sua experiência, realmente bastante interessante. E espero que a gente se mantenha em contato. Tabaré tem sido um aproximador, eu diria, não só da Corteva, mas criando caminho para outras empresas entrarem em contato com a universidade. Acho que isso é positivo para os dois lados. Nós estamos abertos também a esse tipo de colaboração. Espero que surjam novas oportunidades no futuro próximo. Com certeza. Pessoal, mais uma vez eu agradeço pelo tempo
eu pude estar aqui com vocês, né? Agradeço pelo privilégio de estar com vocês. E se vocês precisarem de alguma coisa que estiver ao meu alcance aí, vocês têm o meu contato, né? Então, não hesitem em entrar em contato. E desejo muito sucesso. Não vou desejar boa sorte, porque dizem que sorte é para quem é fraco, né? Mas muito sucesso para todos vocês. E tenho certeza que vocês estão saindo de uma instituição extremamente privilegiada, tá? Quando a gente fala em Exalc, os olhos brilham. Então, sempre que algum currículo da Exalc estiver entre os candidatos a serem selecionados, tenha certeza que o seu currículo vai ter um peso maior. E isso é mérito de vocês que estão continuam, né, construindo essa universidade. O desafio fica aí para a gente nunca deixar esse nome cair, né, professor? Sempre. É nosso objetivo. Valeu, gente. Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês. Obrigado a todos. A gente se encontra no próximo seminário.